Mas a ansiedade, ela sempre existiu ou ela está cada vez mais aparecendo por conta dos nossos problemas, hábitos? Como é que era a ansiedade em 1935, entendeu? Isso é muito interessante se falar, né? O cérebro hoje em dia, no nosso mundo moderno, da hora que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, nós vivenciamos um nível de impactos de mídia muito grande. É a luz que acende, é o rádio que toca, É a a placa. buzina, é a placa, é o podcast que se ouve. É o celular. É o celular o tempo todo demandando que uma notícia de 10 minutos atrás já ficou velha e você tem uma necessidade de atualização muito grande. Então, de certo modo, todos esses estímulos pedem ao nosso cérebro que a velocidade de processamento dele naturalmente aumente. E acredito que deve ser uma evolução, inclusive, da nossa espécie, que, de fato, essa velocidade ela começa a ganhar um aumento, vamos chamar assim, mas que a gente encontre mecanismos para garantir que isso tudo não se transforme em um substrato de ansiedade. Mas, resumindo, é muito mais fácil o homem de 2021 ficar mais ansioso, ele está mais propenso à ansiedade, obviamente, do que o homem de 1930. Isso sem sombra de dúvidas. O homem de 1930 ele tinha uma ansiedade? É possível dizer que sim, existem demandas que a gente pode pensar e até captar na história de que naquela época existia alguns substratos e comportamentos. Né? Por exemplo, existem várias. Por exemplo, Nero botou fogo em Roma, né? Talvez uma atitude ali de TDAH associada a uma comorbidade. Isso é maravilhoso. O Nero estava ansioso. Isso é muito bom. Talvez ele fosse hiperativo e desse muito prazer aquela coisa de... Mas as doenças mudaram. Não é que, isso que eu queria saber, se elas mudaram ou se elas foram descobertas, entendeu? Essa é a minha dúvida. Assim. Eu acho que dá para pensar nas duas coisas, né? Porque, por exemplo, olhe como começa a minha vida nessa história. Eu, na faculdade, eu tinha muita curiosidade sobre a atividade elétrica cerebral, porque eu achava que não era possível usar só aquilo, a investigação do exame, que é temporal. Em tempo real, você vai vendo o cérebro produzir explosões elétricas cerebrais. E eu pensava, se isso tem um código, uma potência, não é possível que isso simplesmente só serve para quando esse código dá um tilt, um curto-circuito, e a gente diz, essa pessoa tem convulsão, essa não tem. Deve haver alguma instância aí muito poderosa que a gente não está sabendo interpretar. Então eu percebi que pela primeira vez, isso há mais de 10 anos atrás, que tinha uma equipe, um laboratório de tecnologia na Holanda, fazendo exatamente essa investigação e buscando uma espécie de marcador biológico para os fenômenos cerebrais, tentando interpretar o código cerebral. Eu disse, não, esse é o lugar que eu preciso ir para matar minha curiosidade. Velho. É muito recente isso. Eu fui... 2014 eu estive lá. Que doido, cara, que legal. 2014. E aí você estuda exatamente, você consegue entender cada descarga para cada situação. Por exemplo, Isso. Por que temos depressão? Exatamente, perfeita a sua pergunta. O ritmo alfa, por exemplo, ele tem que estar, ele tem que nascer, ele tem que ter uma velocidade acima de 10 Hz, uma velocidade média de 10 Hz. Tá? Ele vai de 8 a 12, isso é preconizado mundialmente. A neurociência dos Estados Unidos, na Europa, aqui no Brasil, entende isso. Que essa faixa de frequência, ela é um ritmo alfa. Tá? Ela precisa nascer nessa região daqui de trás, chamamos região occipital, mas aqui na nuca, né, para que todo mundo possa entender. E não é interessante, por exemplo, que o alfa ele tem uma presença predominante sobre as outras atividades elétricas aqui no meio da cabeça e muito menos na região pré-frontal. O alfa é uma força, é um tratorzão muito forte, porém ele é lento. Ele starta tudo no cérebro, é o motor que liga e dá início a tudo, perfeito. Só que se ele chegar aqui no pré-frontal, que é um lugar de altas velocidades, é um trator em Interlagos num dia de Fórmula 1, meu amigo. Ele vai atrapalhar tudo e não há o que faça para um carro daquele passar. Inclusive, a presença de alfa no pré-frontal determina o déficit de atenção no hiperativo. Olha como é interessante. E a depressão é uma lentificação que a gente chama de dorso lateral esquerda, é uma lentificação na região temporal aqui do lado esquerdo, que determina que aquela região do cérebro ela está com neurônios adormecidos, de certo modo. Então, se você encontra aquela lentificação, você está encontrando um marcador biológico da depressão. Então, é um comportamento onde o cérebro está dizendo, aqui de fato, ou está instalada uma depressão, ou tem uma janela que a pessoa é propensa a desenvolver.